Olá, irmãos, a paz do Senhor. O meu nome é Elisa, eu sou o líder de PG da Rede de Mulheres e hoje eu vou fazer a leitura com vocês de Josué, capítulo 14, 15, 16 e 17. Vamos lá? Capítulo 14. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança, na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir. Por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. Porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim. E aos levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arrabaldes para seu gado e para seus bens. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué, Gilgal e Calebe, filho de Jefoné, e Quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será a tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os Anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os Anaquins, e a terra repousou a guerra. Capítulo 15. A sorte que coube à tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, foi até o termo de Edom, o deserto de Zim, para o sul, na extremidade do lado meridional. E foi o seu termo para o sul, desde a extremidade do mar salgado, desde a baía que olhar para o sul, e sair para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Zim, sob o sul a Cades Barneia, e passa por Edrom, sobe a Adar e vira para Carca, e passa Asmon e sai ao ribeiro do Egito. E as saídas desse limite vão até o mar. Este será o vosso limite do lado do sul. O limite, porém, para o oriente será o mar salgado, até a foz do Jordão, e o limite para o norte será da baía do mar, desde a foz do Jordão. E este limite subirá até Bet-Ogla, e passará do norte a Bet-Arabá. E este limite subirá até a pedra de Boã, filho de Rubem. Subirá mais este limite a Debir, desde o vale de Acor, indo para o norte rumo a Gilgal, a qual está à frente da subida de Adumim, que está para o sul do rio Ribeiro. Então, este limite continua até as águas de Ensemes, e as suas saídas estão do lado de Enrogém. E este limite sobe pelo vale do filho de Inom, do lado sul dos Jebuseus do sul. Esta é a Jerusalém.
e sobe até o limite, até o cume do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então, este limite vai desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte de Efron. Vai mais este limite até Baalá. Esta é Kiriat Jearim. Então, volta este limite desde Baalá para o ocidente, até as montanhas de Seir, e passa ao lado do monte de Jearim, do lado norte. Esta é Quesalon, e desde a Bet-Semes e passa por Timna. Sai este limite mais ao lado de Ecrom, para o norte, e este limite vai a Siqueron, e passa o monte de Baalá e sai de Jabneel, e assim este limite finda no mar. Será, porém, o limite do lado do ocidente, o Mar Grande e suas adjacências. Este é o limite dos filhos de Judá, ao redor, segundo as suas famílias. Mas Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte do meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak. Esta é Hebron. E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai e Aimã, e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora antes o nome de Debir, Kiriat Sefer. E disse Calebe: quem ferira Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Acsá por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Acsá por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu de seu jumento. Então Calebe lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da tribo dos filhos de Judá, até o termo de Edom, do extremo sul, Cabzeel, Eder e Jagur, Equiná, Dimona e Adada, e Quedes, Azor e Itnã, Ezife, Telém e Bealote, e Azoradata e Queriote Esron, que é Azor, e Emã, Sema e Molada, e Adargada, Esmon e Bet-Palete, e Azarsual, Berseba, Biziotiá, e Baalá, Iim e Ezem, e Eutolade, Quesil e Orma, e Ziglaque, Madmana e Sansana, e Lebaote, Silim, Aim e Rimon, todas as cidades e suas aldeias, 29. Nas planícies Estaol, Zorá e Asná, e Zanoa, Enganim, Tapuá e Enã, e Jarmute, Adulão, Socó e Azeca, e Saaraim, Aditaim, Gedera e Gedorotaim, 14 cidades e suas aldeias, Zenã, Radassa, Migdal, Gade e Dileã, Mispá e Jocteel, e Laquis, Boscate e Eglon, e Cabom, Laamás e Quitlis, e Gederode, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá, 16 cidades e suas aldeias, Libna, Eter e Azã, e Ifta, Asná e Nezibe, e Keila, Axibe e Maressa, 9 cidades e suas aldeias, Ecrom, os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, desde Ecrom até o mar de todas as que estão do lado de Asdod e as suas aldeias. Asdod, os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Gaza, os lugares da sua jurisdição e suas aldeias, até o rio do Egito e o Mar Grande e o seu limite. E nas montanhas, Samir, Jatir e Socó, e Daná e Kiriat Saná, que é Debir, e Anabe, Estemó e Anim, e Gozém, Olom e Gilo, 11 cidades e suas aldeias. Arabe, Dumá e Ezã, e Janim, Bet-Tapuá e Afeca, e Unta, Kiriat Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e suas aldeias. Maom, Carmelo, Zifé e Jutá, e Jezreel, Joquedeão e Zanoa, e Caim,
Gibeá e Timna, 10 cidades e suas aldeias. Alu, Bet-Zur e Gedor. E Maarate, Bet-Anote e Eltecom, 6 cidades e suas aldeias. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá, suas cidades e suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim e Secacá, e Nibsã e a cidade do Sal, e Engedi, 6 cidades e suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Capítulo 16. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão, na direção de Jericó, junto às águas de Jericó, para o oriente, estendendo-se pelo deserto que sobe de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel vai para Luz e passa ao termo dos Arquitas até Atarote. E desce do lado do ocidente aos limites de Jafleti, até o limite de Bet-Horon de baixo, até Gezer, indo terminar no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o limite dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, como se segue. O limite da sua herança para o oriente era Atarote Adar até Bet-Horon, de cima. E vai este limite para o ocidente, junto a Micmetate, desde o norte. E torna este limite para o oriente até Taanate Siló. E passa por ela desde o oriente a Janoa. E desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapuá vai este limite para o ocidente ao ribeiro de Canaã, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e suas aldeias. E não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer. E os cananeus habitam no meio dos seus efraimitas até o dia de hoje, porém sendo-lhes tributários. Capítulo 17. Também coube sob a sorte a tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os filhos de Manassés tiveram sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Efer e os filhos de Semida. Esses são os filhos de Manassés, filhos de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Maclá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai, e couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão. Porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele, e outros filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. E o limite de Manassés foi desde Aser até Mictate, que está defronte de Siquém, e estende-se este limite à direita até os moradores de Entapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, junto ao limite de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então descia este limite ao ribeiro de Caná. E Efraim couberam as cidades do sul do ribeiro. Entre as cidades de Manassés e o limite de Manassés estava o norte do ribeiro, indo terminar no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar é o seu limite. Pelo norte tocam em Aser e pelo oriente em Isacar.
Porque em Sacar e em Asser tinha Manassés, a Bet-Seã e os lugares de sua jurisdição, Ibleão e os lugares da sua jurisdição, os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, os habitantes de Endor e os lugares da sua jurisdição, os habitantes de Taaná e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando as forças, os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus, porém não os expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué: Por que me deste por herança uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo? Visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhes Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e ali corta para ti lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas não nos bastariam. Também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és e grande força tens, não terás uma sorte apenas. Porém, as montanhas serão tuas, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas. Porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Até aqui. Vamos fazer uma oração, então, para encerrar? Senhor Jesus, Pai querido, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias de conhecer mais de Ti, Senhor, de aprender mais de Ti. Muito obrigada, Deus, pela grande oportunidade. Que o Senhor nos dê discernimento, entendimento, Pai, sabedoria, sabe, para entendermos a Tua palavra, para aplicarmos ela na nossa vida, Senhor. A Tua palavra que é viva, Senhor, e que nos mostra a Tua boa vontade para a nossa vida, Senhor. Abençoa cada pessoa que está acompanhando essas leituras, Senhor, que o Senhor nos dê cada dia mais ânimo, Senhor, cada dia mais amor pela Tua palavra, Senhor, e anseio por estar na Tua presença, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.